Meus queridos e amados irmãos, quero desejar a todos a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Te desejar também um excelente dia, um ótimo domingo diante da presença do Senhor nosso Deus. Que bom nós estarmos uma vez mais reunidos na nossa escola bíblica dominical, a maior escola do mundo. Neste dia, domingo, um dia muito especial, milhares e milhares de irmãos, de salvos em Cristo, todos em torno da boa palavra de Deus. Muito bem, meus amados irmãos, quero te convidar para mais uma videoaula, uma aula extraordinária. Essa revista que você tem na tua mão, está aqui nesta imagem, né? O Verbo se fez carne. Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor, o apóstolo João. Estamos já caminhando, né? Já passamos por 5 aulas e hoje nós temos a grata e gloriosa oportunidade de falarmos sobre a lição de número 6. Eu te convido para que você tenha em fácil acesso a sua Bíblia na mão, ou o seu smartphone, o seu tablet. Também te convido para que você tenha um marca-texto, uma caneta, um bloco de notas, ou bloco de notas do seu próprio celular também, para que você possa fazer as suas anotações. Uma vez mais, a nossa gratidão pela tua companhia aqui conosco. Muito bem, quero te convidar para nós fazermos uma oração ao Senhor nosso Deus, clamando a Ele que Ele nos dê da sua bondade, da sua graça e do seu entendimento em nossos corações. Ore juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça, estamos uma vez mais em torno da tua palavra e nesta oportunidade na nossa escola bíblica dominical. Peço a tua bênção, a tua bondade e a tua misericórdia sobre nossa vida. Fica conosco, dai-nos da tua bondade. Espírito do Senhor, abra o nosso entendimento para que possamos absorver a tua boa palavra em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição de número 6, o bom pastor e as suas ovelhas. Já está na tua tela, você está acompanhando juntamente comigo esta importante, vibrante e maravilhosa aula que nós vamos comentar nesta oportunidade. A lição de número 6, o bom pastor e as suas ovelhas. Muito bem, o textuário também já está na tua tela, você pode acompanhar comigo através da sua própria revista ou através da sua Bíblia. Está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 14. E o textuário é um dos mais lindos da Bíblia Sagrada, que diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Olha que versículo maravilhoso. João, capítulo de número 10, versículo de número 14. A verdade prática, ela segue essa mesma linha, já está na tua tela, você também pode acompanhar juntamente conosco, que diz assim: Jesus é o bom pastor e nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas do seu rebanho. Então, Jesus, ele é o nosso bom pastor, e nós vamos nesta aula, nesta manhã, fazermos uma viagem nas páginas da Bíblia e vamos entender e acompanhar esta relação tão gloriosa entre Jesus e a sua igreja, o pastor e as suas ovelhas. Te convido também para nós fazermos a nossa leitura bíblica em classe, já está na tua tela, você pode acompanhar comigo, e nós vamos caminhar a partir do capítulo de número 10, do versículo 1 adiante, e nós vamos ler muitos versículos extraordinários para o nosso entendimento. Venha comigo, e diz assim, capítulo 10, versículo de número 1 adiante: na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral ou aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lado, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta
é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Verso 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e logo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral ou aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Glória a Deus. Que texto extraordinário nós acabamos de ler, esta passagem gloriosa, saborosa, assim podemos usar, da boa, vibrante palavra de Deus. Jesus se apresentando neste texto como o bom pastor, como também a porta. Muito bem, a palavra-chave da nossa aula, desta aula de número 6, é cuidado, o cuidado de Cristo com a sua igreja. Temos alguns objetivos na aula de hoje. O primeiro é analisarmos que Jesus é a porta das ovelhas. Então, nós vamos caminhar e vamos entender por que razão Jesus disse: eu sou a porta. Nós vamos entender de uma forma muito linda sobre esta ilustração. O nosso segundo objetivo também é esclarecer o simbolismo da palavra curral, o que representa este local, este ambiente, esta localização, aprisco, aonde as ovelhas eram colocadas, aonde elas eram guardadas, para que um cuidado fosse estabelecido sobre elas. O nosso próximo e último objetivo também é diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. Vamos falar também o bom pastor, o mercenário, vamos falar também dos lobos ferozes, e vamos caminhar em uma linda aula nesta manhã. Entra juntamente comigo, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica dominical, a lição de número 6, Jesus é o bom pastor e as suas ovelhas. Seja muito bem-vindo. Vamos para a nossa introdução nesta aula de hoje. Nesta aula tão importante, nós estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João. Lembrando que João, ele escreve para a igreja. Mateus para o povo judaico, para o povo judeu. Marcos para os romanos. Lucas para o povo grego. E João escreveu para a
igreja. João, ele é extraordinário porque ele foi o único apóstolo que morreu de morte natural. João é o único apóstolo que teve a oportunidade de ver Jesus encarnado, ressuscitado e glorificado. Este é o personagem João, o apóstolo do amor. João, aquele que Cristo reclinava sua cabeça em seu ombro. Então nós vamos caminhar pelo capítulo 10, destacando a figura de Jesus Cristo como o bom pastor, aquele que guarda, aquele que cuida, aquele que orienta, que resguarda a vida das suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que nosso Senhor é descrito também como a porta. Então nós vamos entender de uma forma bem limpa, bem clara, né? Porque Jesus falou, eu sou a porta, e no mesmo texto ele diz, eu sou o bom pastor. Nós vamos entender isto de uma forma bem linda, né? A porta das ovelhas e a conexão desta imagem com o curral, o curral das ovelhas, aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário. Isto vai ficar muito limpo também na sua mente, para que nós então venhamos a reconhecer a voz do verdadeiro pastor das nossas almas. Muito bem, então nós vamos entender por que Jesus é o bom pastor, porque as ovelhas não ouvem a voz do mercenário. Quem é o mercenário? Isto vai ficar muito limpo na nossa mente. Muito bem, para nós entendermos o contexto, eu te convido para nós irmos para o tópico de número 1, Jesus, a porta das ovelhas. Muito bem, você que está com o marca-texto, a caneta, o bloco de notas ou o seu tablet ao lado, tome nota disso. Esta passagem de João capítulo 10, Jesus estava respondendo a um questionamento dos fariseus. Eu te convido, você está com a sua Bíblia aí em mãos ou em fácil acesso. Se você ler comigo no capítulo 9, João capítulo 9, no versículo de número 40, somente lembrando que no capítulo 9, Jesus curou um homem, Jesus fez uma cura em um homem cego de nascença. Então, os fariseus questionaram a Cristo. Capítulo 9, versículo 40, aqueles dos fariseus que estavam com ele, com o cego, né? Ouvindo isto, disseram-lhes, também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus, se fosseis cegos, não tinham o pecado, mas como agora vós dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, neste questionamento, no versículo de número 40, em que os fariseus perguntam assim, mas nós somos cegos, né? É que Jesus, então, ele inicia a parábola do capítulo de número 10, este texto glorioso de ensino, Jesus respondendo a estes fariseus. Muito bem, então este é o contexto, porque qual a origem do capítulo 10, você já entende que Jesus estava respondendo a um grupo de fariseus que o questionaram. Leiamos o texto, o contexto. É muito importante que toda a passagem bíblica que você estará lendo, você entender, sempre aplico isso, digo isso, nas nossas aulas do curso ETAD, um curso teológico extraordinário aqui da nossa igreja, e eu sempre digo isso, enquanto estou aplicando as aulas, que nós devemos ler o texto, ler o contexto,
conversar com o texto, questionar o texto e aplicar esta hermenêutica de interpretação, aplicando também juntamente uma boa exegese, para você retirar daquele texto, daquele contexto, daquela passagem bíblica, justamente o que ela está aplicando, o que ela está falando. Então, muito importante este tópico, esse subtópico de número 1. Qual é o contexto? Vamos entender. Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, que nós falamos agora de pouco, que foi justamente a cura de um cego de nascença. Então, este capítulo antecede a uma cura, onde Jesus teve uma conversa breve com fariseus, que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. Justamente nisso, quando Jesus estava no templo falando com este homem que era cego e que agora estava enxergando, então Jesus se apresenta a ele e os fariseus estão do lado para questioná-lo na tentativa de encontrar alguma falha que pudesse comprometer o ministério terreno do nosso Senhor. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade, porque sabiam que o seu testemunho os incomodariam. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e mais especificamente como mercenários. E este relato, ele nos apresenta também uma forma, ele tem a mesma força da crítica aos falsos pastores que Ezequiel capítulo 34, do verso 1 ao verso 10, também fez menção. Então, o contexto é Jesus no templo, o homem que fora curado, vendo e enxergando. Jesus perguntou: tu sabes quem fez esta cura? Ele falou: não sei. Jesus falou: sou eu que falo contigo. Tu crês no Filho de Deus? O cego diz: quem é ele? Jesus falou: sou eu que falo contigo. E então aquele cego o adorou, e os fariseus questionaram. Então, é um cenário de Jesus respondendo a este público, aos fariseus, relatando que os religiosos da época eram como mercenários, eram como lobos ferozes que atacariam as ovelhas, representando o povo judeu. Segundo subtópico, a porta das ovelhas. Nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se dois pontos principais e dois pontos de muita importância. E eu te convido, querido irmão, querido aluno da nossa escola bíblica, querido aluno da nossa vibrante EBD, eu te convido para você tomar nota desses dois pontos aí. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Então, se você olhar no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 3, você vai identificar que o pastor, ele entra pela porta. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Repare comigo e tome esta importante nota, porque eu vou te explicar o contexto da época. Charles Swindoll, ele explica este cenário de uma forma vibrante, quando ele, em seu livro, que ele retrata o Evangelho de João, ele deixa esta informação muito, muito limpa, bem conforme era aquela época. A este o porteiro abre, reparem, o porteiro abre a porta, o pastor das ovelhas, o pastor entra e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Muito importante
Este é um cenário, né? O porteiro abre, o pastor entra, chama as ovelhas, chama até mesmo pelo nome, as traz para fora, ele vai na frente e as ovelhas vão seguindo o seu líder, o seu pastor. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta. Olha comigo, capítulo 10, versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então vamos entender, eu quero te explicar estes dois momentos que a Bíblia, que o nosso escritor, pastor Elianai Cabral, ele comenta aqui. Em primeiro lugar, havia na época dois importantes cenários. O primeiro cenário era no inverno e o outro cenário era no verão. No inverno, devido à baixa temperatura, as ovelhas não ficavam expostas ao tempo, ao frio extremo, à região do Oriente, durante o dia muito calor, à noite muito frio. Então estas ovelhas, elas não ficavam expostas ao tempo ou ficavam expostas a este frio extremo. Havia então um local, uma espécie de curral, aprisco, coletivo, aonde cada pastor, cada cuidador, eles traziam o seu grupo de ovelhas e alocavam essas ovelhas neste aprisco. Outros pastores da mesma forma, outros pastores da mesma forma. Então aquelas ovelhas, elas se misturavam. E aquele aprisco era o aprisco do cuidado das ovelhas, por isso que a nossa palavra-chave aqui é cuidado, e eles alocavam então nesse aprisco comum, comunitário, vamos assim usar este termo, e essas ovelhas eram todas direcionadas para este ambiente resguardado, cuidado, coberto, protegido do frio intenso. Pela manhã, o pastor chegava, havia um zelador chamado de o porteiro. O porteiro então abria a porta e aquele pastor entrava. E quando o pastor entrava, o pastor fazia comunicação com as suas ovelhas. Somente lembrando que ovelha, ela enxerga 8% é a sua capacidade de visão. A ovelha é míope, ela enxerga muito pouco. Por isso que há uma memorização da voz. Ela não enxerga muito bem, 8% somente. Entretanto, ela memoriza a voz, o timbre, o som, o estilo da voz do seu pastor. E o pastor então chama as suas ovelhas. E rapidamente há uma comunicação entre ovelhas e pastor. E as ovelhas, ouvindo a voz, elas se aproximam. E o pastor que as conhece também chama pelo nome. Olha que cenário lindo, você está comigo na aula de número 6. Você pode mentalizar, assim como eu faço, entrar no texto e esse cenário torna-se vivo na minha mente, também na sua, creio nisso, que ao chamar as ovelhas da onde estão, elas vão se agregando ao pastor, o pastor as conta, analisa, ele sabe quantas são, sabe quantas tem, e então as que estão faltando, ele chama pelo nome. Olha que coisa linda, ovelha tal, e a ovelha vem pelo timbre da voz do seu pastor. Esta condição é a condição do aprisco no tempo do inverno. No tempo do verão, por isso que Jesus fala: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. No segundo cenário, ele diz assim: eu sou a porta.
Mas que porta é essa? É uma porta de vidro? Não. É uma porta de madeira, como você tenha na sua casa? Também não. O que Jesus está falando neste segundo ponto importante, quando ele diz, eu sou a porta, no tempo do verão, as ovelhas que estavam no campo, no pasto, elas ficavam ali mesmo. Entretanto, haviam como que cavernas naturais, aonde o pastor conduzia essas ovelhas para aquela gruta, para aquela caverna, para aquele ambiente fechado, aonde as ovelhas eram alocadas ali dentro, no próprio campo, e o pastor deitava, fisicamente ele deita, estendendo o seu corpo na entrada daquele ambiente, daquela gruta, daquela caverna, ou daquele próprio local criado por eles mesmos no campo, então escavados em rocha. Então ele deitava na porta, e as ovelhas não saíam, porque ele era a porta naquele exato instante, e também os lobos ou animais não entravam, porque o pastor estava na porta, cuidando. Por isso que Cristo disse, eu sou a porta. Por isso que ele falou, ninguém passa por mim, e quem passa por mim achará pastagem. Vamos seguindo o texto, que coisa linda, né? Essas duas explicações, porque Jesus falou, eu sou o bom pastor, e porque ele fala também, eu sou a porta. Muito bem, assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor, e não dão atenção ao mercenário. Além disso, Jesus afirma, eu sou a porta, João 10:7, e logo depois ele declara, eu sou o bom pastor, João 10:11, essas duas relações aí importantes. Essas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus, que podem ser vistos como falsos pastores do povo, e é justamente esta a mensagem que Jesus estava passando para eles, pois não cuidavam, não guardavam, ou também não orientavam o povo de Deus. Subtópico seguinte, vamos andando um pouquinho, o terceiro subtópico, a mensagem da porta. Eu sou a porta. O significado contido na frase, eu sou a porta. Repare que há um artigo definido aqui, a porta. Eu acho lindo, irmão, porque Jesus não disse, eu sou uma das portas. Ele disse, eu sou a porta. Jesus ele não disse, eu sou uma das verdades, um dos caminhos e uma das vidas. Não. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, não há outra porta em que o homem, as ovelhas, o homem, a raça humana, ele possa encontrar vida, ele possa encontrar o refrigério para a sua alma. É somente em Cristo Jesus. Atos 4:12 diz que em nenhum outro nome foi dado que possa salvar, senão o nome de Jesus. Jesus então disse, eu sou a porta, e é bastante claro isso, existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai. Temos aqui um versículo, e eu faço questão de ler junto com os irmãos, está na carta aos Hebreus, né? Carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 14, isto é fantástico, porque Jesus, ele é o único acesso, ele é realmente a porta de acesso ao Pai. Quero ler contigo, Hebreus capítulo 4, versículo de número 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, e deixa eu te falar uma coisa, vem à mente aqui agora, e nós estamos em uma escola bíblica, e eu quero te explicar isso, e você vai glorificar o nome do Senhor.
O sumo sacerdote, quando ele estava em atividade, exercendo função, então ele usava o cinto colocado no ombro, atravessando o seu corpo. Isto representava sacerdote em atividade. Isto simbolizava o sacerdote em função, exercendo a função. Era o cinto com fios de ouro atravessado no ombro. Jesus, quando apareceu a João na ilha de Pátimo, ele apareceu glorificado. João viu ele glorificado. A sua roupa era branca, comprida, o seu vestido lindo. E também João viu que havia um cinto de ouro no peito, ou seja, simbolizando sacerdote em atividade. Ou seja, Hebreus capítulo 8, versículo 1, diz que nós temos um grande sumo sacerdote diante do Pai, Jesus Cristo. E aqui nós temos também, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e ele está em atividade, à direita do Pai, intercedendo, à direita do Pai, exercendo função de sumo sacerdote. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confiança. Versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Jesus, ele é a porta de acesso ao Pai. Está no nosso texto e nós vamos ler também o versículo seguinte. Olha que lindo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Jesus é a porta de acesso ao Pai. Então, como ele abriu esta porta, por isso que ele é a porta, o acesso, retenhamos firme a nossa confiança e cheguemos então ao trono da graça, diante de Deus Pai, com confiança, para que possamos alcançar misericórdia. Que coisa boa, né? Então nosso Senhor, ele é a porta, ele é o caminho de acesso. Te convido para entrarmos no tópico 2, o curral das ovelhas, aprisco das ovelhas. É o mesmo significado. Vamos lá. Subtópico 1, a parábola, uma alegoria. Vejamos, entretanto, o que se trata esta mensagem relatada no capítulo 10 do Evangelho de João. O versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. O que é parábola? Do grego parabolê, comparando algo com alguma coisa, colocado ao lado para comparar com algo. E Jesus Cristo, em seu ministério terreno, ele teve uma linguagem tão simples para falar com o povo, de fácil compreensão do que ele estava falando, que era o reino de Deus, o reino dos céus. Jesus, ele passa por um grupo de agricultores, e o semeador estava semeando. Ele usa uma parábola, ele compara o ato do semeador com o ato do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante ao semeador que saiu a semear. Jesus passa pelo mar e vê os pescadores que estão vindo com a rede e puxando a rede. Jesus diz, o reino dos céus é semelhante a uma rede que quando vem quando vem resgatada do mar, traz peixes bons e peixes ruins e são separados. Muito bem, então esta passagem mostra-nos que é uma parábola
Trata-se de uma narrativa, normalmente breve, que ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola. E este recurso Jesus aplicou amplamente em todo o seu ministério. Temos na Bíblia mais de 40 parábolas de Cristo aplicada. Subtópico 2, o curral ou aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada, apenas uma porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Estas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo, para assegurar a proteção delas. Desta forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações. Assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população, e o povo judeu. Portanto, atualmente, esta imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, nosso sumo pastor, assim como o apóstolo Pedro escreve na sua epístola, capítulo 5, versículo 4. Em terceiro ponto, um lugar de cuidado, onde as ovelhas eram resguardadas. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de cuidado, onde as ovelhas são resguardadas, são amparadas. Muito bem, e este local é definido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto até mesmo a sacrificar-se, se necessário. Não existe lugar, olha que coisa linda, os nossos irmãos que nos acompanham e querem tomar nota, tome nota disso. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sobre a vigilância e cuidado, resguardo do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, assim, as afirmações, eu sou a porta, no versículo 9, e eu sou o bom pastor, no versículo 11, expressam essa realidade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo, o nosso Senhor. Que maravilha, que bênção extraordinária. Nós sabemos que em Cristo Jesus nós estamos guardados, em Cristo Jesus nós estamos muito bem amparados. Em Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo, não há condenação para a sua vida. Aqueles que estão em Cristo não devam ter medo, medo de obras contrárias contra a vida dele. Não devam ter medo, porque nós estamos amparados. A sombra do Altíssimo nos ampara. A mão do Senhor está sobre nós e, portanto, nós estamos guardados diante da presença do nosso Senhor. O terceiro tópico, o tópico seguinte, nós vamos estudar sobre a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Vamos entender como funcionava o cuidado destas ovelhas e vamos entender também quem são este grupo classificado aqui como o grupo dos mercenários. Subtópico de número 1, o bom pastor. O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, em contraste com o ladrão. Te convido para você que está com a Bíblia aberta, você vê comigo que no versículo 9, Jesus, ele no versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor. Porém, no versículo 10,
aparece uma outra imagem, a figura de um ladrão. Então nós temos aqui, no verso 11, o bom pastor, no verso 10, o ladrão. O ladrão, ele tem ele tem algo a fazer, uma atividade a praticar. Qual é ela? Roubar, matar e destruir. Por isso que eu quero ler com os irmãos o versículo 10, que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Esta é a atividade do ladrão. O ladrão, ele é diferente do mercenário. Ele é diferente do bom pastor. Então nós podemos contemplar aqui que temos a figura do bom pastor, temos a figura do mercenário e temos a figura do ladrão. Vamos entender estas importantes figuras aqui. No tópico 1, nós estamos falando sobre o bom pastor. O bom pastor é aquele que ama as suas ovelhas, que existe em seu coração um amor pelas suas ovelhas, a ponto do pastor enfrentar os lobos, as feras, a ponto do pastor, como Jesus mesmo disse, em outro contexto, deixar as 99 em um aprisco e ir em busca de uma ovelha. Deixar as 99 no campo, no deserto, e ir em busca de uma única ovelha. A Bíblia diz que ele vai em busca de uma única ovelha. Então o bom pastor, ele tem até mesmo a vida como até mesmo a vida em risco para salvar a sua ovelha, uma ovelha. Deixa eu te aplicar isso para o seu coração. Isto é uma obra de um bom pastor. E Jesus é o bom pastor, porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele se deu, ele, em amor das suas ovelhas, ele se doou. Quero também deixar claro que Jesus não foi assassinado, Jesus não foi martirizado, Jesus, ele se doou voluntariamente como um bom pastor para resguardar as suas ovelhas. Jesus se entregou para nos resguardar. Por isso ele é o bom pastor. Olha comigo, a missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna, celestial da salvação, quanto como na dimensão virtuosa da santidade, enquanto forma de viver no mundo. Muito bem, a generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele faz. O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco, encontra uma vida verdadeira. Subtópico 2, o mercenário. Quem é o mercenário? Versículo 12, mas o mercenário. Olha o que o versículo diz assim. Ora, versículo 12, mas o mercenário, vírgula, que não é pastor. Já fica claro, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ou seja, ele não é pastor, ele não tem ovelhas, ele vê o lobo, ele deixa as ovelhas expostas ao ataque do lobo e foge. E o lobo vem, pega as ovelhas, mata, dispersa. Então o mercenário, nós já temos condições de já apresentar alguns pontos dele. O mercenário não é pastor, o mercenário não tem ovelha, o mercenário vê o perigo, foge, deixa
aquelas ovelhas que estão sobre a sua tutela, o seu cuidado, exposta à morte, ao ataque, e deixa elas a sua própria sorte. Estes são os mercenários. No contexto da época, o mercenário era alguém contratado, como se eu contratasse um cuidador, um zelador. Normalmente, o bom pastor, o pastor, ele era o dono. Ele mesmo acompanhava, ele mesmo cuidava, ele mesmo alimentava, ele mesmo dava água, dava alimentação. Ele tinha todo esse zelo. O mercenário era um funcionário, um empregado, contratado, alguém que era um diarista, exemplo, para conduzir aquele rebanho do ponto A até o ponto B, para que ele estivesse zelando. Porém, ele não é o pastor, ele não tem ovelhas, ele não tem cuidado, ele não tem dó, ele não tem compaixão entre a vida dele e a vida das ovelhas, que a vida dele seja mais importante. Então podemos contemplar que Jesus, o bom pastor, não enxerga dessa forma. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, o mercenário foge. Quero apresentar o âmbito espiritual. Jesus deu a sua vida e resgatou a nossa alma. O diabo, ele veio para matar, ele veio para jogar o homem no pecado, jogar o homem na lama, jogar o homem no vício, nas drogas, na prostituição, e por fim, matar ceifar a sua vida e lançá-lo no inferno. O bom pastor não. O bom pastor nos ensina, deixou a sua palavra, ele cura, liberta, salva, resgata, e nos deixou uma plena certeza que daqui a pouquinho ele voltará e nos levará para nós estarmos juntamente com ele. Este é o contraste entre o bom pastor e o mercenário, né? Muito bem, então a figura do mercenário é completamente contrária ao do bom pastor, que se sacrifica pela vida das ovelhas. O mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo, nem cuidado por elas. Por esta razão, é simbolizado como ladrão, como bandido. Assim, enquanto o bom pastor, ele gera a vida e promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Em vez de construir, ele destrói tudo o que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. Olha que interessante que nós vamos ler agora. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e falsos mestres e mestres fraudulentos que procuravam constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Então é muito bom nós termos este entendimento que o mercenário, ele exerce a função de semear contenda, dividir, separar, destruir, roubar a paz, roubar a alegria. Estejamos atentos a ouvir a voz do bom pastor, seguir o bom pastor e não seguir ao mercenário que visa a lã, a gordura, a carne, o leite destes animais. Terceiro ponto, lobos vorazes versus o bom pastor. Vamos entender e vamos ver a diferença. Já estamos partindo para o término da nossa aula de número 6, mas vamos entender. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica das suas responsabilidades. Mas, olha o que diz o texto bíblico, João 10, 12. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge. E o lobo arrebata e dispersa. Não é por acaso que o apóstolo João escreve, ele apresentou esta seguinte expressão: lobos vorazes. Te convido para nós lermos um texto bíblico, está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 29. Olha o que
o apóstolo Paulo está falando. Antes dele sair de viagem, ele convoca os obreiros, né? Ele convoca os irmãos da igreja de Éfeso, e quando ele convoca esses irmãos de Éfeso, os bispos, né, de Éfeso, ele diz algo importante. Olha só comigo, quero ler Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo ou obreiros, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis ou lobos vorazes, que não perdoarão o rebanho. Então, estes lobos, eles vieram para devorar. Os lobos representando ali os falsos mestres, os falsos ensinadores, os falsos doutores da lei, os falsos líderes que queriam somente devorar, aproveitar-se das ovelhas. Portanto, reparem que temos aqui a figura do bom pastor, do mercenário, do ladrão, que representa também a mesma atividade do mercenário, e temos também os lobos, tudo isto representando a falsa religiosidade daqueles líderes daquela época nos dias de Cristo. Não é por acaso que Paulo também cita sobre esses lobos devoradores entrando no meio do rebanho, que tinham somente a intenção de devorar, de destruir, de matar estas ovelhas. Muito bem, por esta razão, o nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas e também como o bom pastor. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao término. Nós vamos ler somente agora a conclusão. Que aula maravilhosa! Como vale a pena. Eu gosto muito, nos términos das minhas ministrações, eu uso um jargão que gosto muito e aplico ele em muitos lugares que passo, em muitas igrejas que nós estamos ministrando, e eu digo sempre ao término: vale a pena ser crente. Como vale a pena? Vale a pena servir a Jesus. Jesus nos guarda, Jesus nos ampara, Jesus nos blinda, Jesus nos dá todo o seu resguardo. Que coisa boa! Pois bem, chegamos à conclusão e já chegamos ao término também da nossa aula. Conclusão: o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem, seguindo-a. Interessante, o pastor chama, as ovelhas reconhecem, ele vai na frente e as ovelhas vão seguindo. Assim nós também, nós reconhecemos a Cristo, reconhecemos a sua boa palavra, seguimos os seus bons ensinamentos e vamos caminhando até essa jornada, nós finalizarmos na eternidade no céu de glória juntamente com o nosso Senhor. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. Deixa a voz do lobo para lá. Ouça a voz do bom pastor, ouça a voz do Cristo vivo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Muito bem, quero agradecer a tua companhia conosco nesta quase uma hora aí de aula. Quero louvar a Deus pela vida da nossa equipe aqui da nossa sede, a nossa equipe de áudio, a nossa equipe de som.
que com muito esmero, muito zelo, organizam esta aula. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso pastor, que nos dá todo o amparo, respaldo para nós estarmos aqui. Agradeço também a vida do nosso coordenador, nosso irmão Osiel Marzola, que também nos dá esta oportunidade de nós estarmos lecionando a EBD juntamente com os nossos queridos irmãos. Quero orar por tua vida, por tua casa, pela tua família, agradecendo a tua companhia conosco, que esta videoaula ela seja impactante para o seu coração, que seja de uma forma que esta boa palavra, que esta aula venha acalentar o seu coração, a apresentar refrigério, porque nós temos um bom pastor. O salmista Davi, no Salmo 23, diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Eu quero louvar a Deus por tua vida também. Fecha agora os teus olhos, ore juntamente comigo. Senhor meu Deus, meu eterno Pai, Deus bendito, maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, o nosso bom pastor, o nosso sumo sacerdote, aquele que exerce domínio sobre a noiva, aquele que é a cabeça do corpo que é a igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar diante de centenas de irmãos que ouvirão esta aula, que estarão recebendo esta aula. Pai Santo, abençoe cada irmão, cada crente, cada aluno da escola bíblica, aqueles que ouvirão esta videoaula, que a tua presença gloriosa os alcance, os toque nesta oportunidade. Quero pedir, Senhor, repousa sobre nós a tua paz, o teu cuidado, o teu amparo, a tua virtude esteja conosco. Abençoe o nosso pastor presidente, pastor Sisaque Valadares. Abençoe, Senhor, toda a nossa diretoria da nossa igreja. Abençoe as nossas lideranças, em nome de Jesus Cristo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido irmão. Fique na paz do Senhor.